pensando nos cânticos. Eu poderia só ler o texto e acabou por hoje. Já falou tudo, já não precisa explicar mais nada, né? Mas como não é bem assim, então nós vamos a Gálatas, capítulo 5, versículo 25 e 26 e até o versículo 10 do capítulo 6. Gálatas 5. E ali diz o seguinte: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura. Guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Essa palavra, ela parece muito se entrelaçar com a palavra do meu pastor Renan na semana passada. Né? Então, quando eu fui estudando, eu fiquei pensando em tantas coisas que ele comentou, né? O autor do livro de Gálatas é Paulo, e Paulo é chamado para ser apóstolo de Jesus, né? Ele não era um dos 12 discípulos originais, isso é só para refrescar um pouco a nossa mente, né? Ele foi chamado especificamente por Deus na estrada de Damasco para pregar o evangelho dele aos judeus e aos gentios. Então, a missão dos apóstolos era serem representantes de Deus. E eles eram embaixadores, mensageiros, delegados que estavam diretamente sob a direção de Jesus. Então, isso vale para nós hoje também. Como discípulos de Jesus, somos chamados para sermos mensageiros e embaixadores dessa palavra de Deus. Então, esses apóstolos, eles tinham autoridade não só para estabelecer uma igreja, mas também supervisioná-la e discipliná-la se isso fosse necessário. Então, Paulo, ele escreve aqui esse trecho, essa carta aos Gálatas, para se contrapor aos falsos mestres que haviam se levantado, abalando a doutrina central do Novo Testamento, que era a justificação pela fé. Somos salvos pela fé em Jesus Cristo. Esses falsos mestres, eles tinham ido à igreja da Galácia e insistiam que aqueles gentios que haviam se convertido sob o comando de Paulo, tinham que primeiro ser circuncidados, seguir as leis e os costumes judaicos para depois serem salvos. Não era isso que eles precisavam fazer para se tornarem cristãos, porque a justificação vinha pela fé. Mas esses falsos mestres entraram na igreja da Galácia, insistindo nisso. Olha, primeiro vocês têm que se circuncidar, tornar-se judeus e assim por diante, seguir os costumes para daí ser salvo. Seria a justificação pelas obras, né, segundo a lei. E isso causou naquela época muita confusão na igreja. É como nós hoje, a gente vê tantas heresias e às vezes a nossa mente fica confusa, porque a gente vê essas igrejas também crescendo e fica se perguntando, puxa vida, mas e aí? Se manter na verdade é difícil. E é em resposta a essa ameaça que Paulo escreve aos Gálatas e explica que observar as leis não trará a salvação, que a salvação se dá por meio da fé em Jesus e ninguém mais.
Então Paulo se contrapôs a esses falsos mestres. Nenhuma obra humana, né, pode levar à salvação. E era isso que os falsos mestres estavam defendendo, né? Batendo nessa tecla da circuncisão, pondo em dúvida esses irmãos recém-convertidos, né? E Paulo tinha que convencer os seus filhinhos na fé, os quais ele havia evangelizado pessoalmente, de que esse novo ensino, na verdade, era uma distorção do Evangelho de Cristo. Então, eu vejo nisso o pastor Moacir, né? Quando ele ensinou os haitianos a amarem Jesus, a colocarem sua vida pessoal em ordem, em tantos aspectos, ele tem essa preocupação, meus filhinhos em Cristo. E esse desejo de que eles caminhem na verdade a qual foram ensinados, assim como nós um dia quando chegamos a Cristo. Né? Os pastores que nos evangelizaram, nos trouxeram a verdade, tinham essa preocupação de que nós caminhássemos nesse trilho. E muitas vezes nos chamavam a atenção. Né? Então, e Paulo via os Gálatas deixando esse caminho correto por causa desses falsos mestres. E ele amava muito esses filhinhos dele, para deixá-los seguir pelo caminho errado, depois de terem encontrado. Né? Então, ele ministra essa mensagem colocando para os Gálatas esse perigo sutil. Né? Vinham muito sutilmente falando isso, colocando aquela minhoquinha na cabeça. Né? Nenhum pecador recebeu a salvação com base nas obras. As obras são consequências, isso tudo nós já sabemos, né? Eu queria abordar em primeiro lugar, andando no Espírito. Versículo 25 e 26 diz, se nós vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Paulo exorta aos Gálatas que eles andem no Espírito, porque eles já estão vivendo no Espírito. Uma vez que eles receberam a Cristo, eles já estão vivendo no Espírito, mas eles deviam aprender a andar também no Espírito. E essa ação, ela deveria ser muito natural, mas nós estamos em guerra com a nossa carne. Todos os dias, nós estamos em guerra com a nossa carne. Se nós vivemos sob a vontade do Espírito, então não haverá oportunidade para a nossa velha natureza. Mas nem sempre isso acontece. Nem sempre nós vivemos sob a vontade do Espírito Santo. Às vezes a gente faz vista grossa quando ele fala aos nossos ouvidos, né? Claro que isso não significa que a gente não possa cair, que a gente não vai escorregar, né? Mas nós temos então o Espírito Santo para nos socorrer, para nos levantar, para nos animar a prosseguirmos. E sem a obra do Espírito Santo, uma pessoa não consegue agradar a Deus. Quando você cai, já é bem difícil. Eu não sei como é com vocês, mas quando eu escorrego em alguma coisa, a primeira coisa que eu sinto é o inimigo dizendo, tá vendo só? Né? Vai falar o quê? Se você mesmo está escorregando no sabão, né? Sabe, a menos que a gente busque ativamente esse contato com o Espírito Santo e obedeçamos a orientação, nós seremos incapazes de resistir à nossa carne. A menos que a gente busque essa presença do Espírito. Andar no Espírito também significa acompanhar o passo do Espírito Santo. Nem na frente, nem atrás. E por isso a gente precisa do quê? Palavra, oração, louvor, comunhão com o povo de Deus. Então, muitas vezes, nós estamos à frente. Muitas vezes eu senti que eu estava trabalhando para Deus e não com Deus. Porque eu estava correndo lá na frente. Né? Sempre preocupada em executar as tarefas. Sempre preocupada em fazer. E talvez muitas vezes esquecendo até que a minha salvação vem pela fé. E não pelo tanto que eu faço. Né? As obras são uma consequência. A gente também precisa arrancar as ervas daninhas para que a semente da palavra crie raízes, crie frutos, né, em nossa vida. Então, os cristãos que seguem a direção do Espírito, eles não serão cobiçosos, não provocarão os outros e não terão inveja. Isso é difícil? Eu diria que é. A Vitória falou. A Vitória falou que é difícil. Né? Então,
Gente, até no convívio da igreja, quantas vezes a gente vê irmãos cobiçando o que é do próximo? Isso eu vi lá na minha juventude, já lá atrás. Né? A gente notava, poxa, o irmão comprou um carro novo, eu também preciso de um. Quem nunca viu isso? Bom, eu já vi. Né? E assim por diante, se ele tem, eu também quero. É a luta contra a carne, diariamente, né? E são problemas em particular que Paulo menciona aqui, que são o oposto de servir. E que continuam sendo pecados habituais na nossa igreja hoje ainda. Não estou dizendo nossa aqui, estou dizendo nossa no geral, né? Primeiro, alguns estavam ficando orgulhosos. Tinham uma opinião excessivamente positiva a respeito da sua própria importância, da sua própria habilidade. Puxa, eu sei fazer, eu consigo fazer. Segundo, Paulo não queria que eles se irritassem uns com os outros. Você já se irritou com o próximo? Eu já. Nossa, como é fácil. A Rosa está fazendo lá atrás assim, né? Sim, é a nossa natureza, né? E eles estavam causando aborrecimento, ira e os opostos à virtude do Espírito Santo, né? Algumas pessoas não conseguem resistir à tentação de iniciar discussões na igreja. E eu estou me referindo de novo ao meu passado. Bem lá passado, 38 anos atrás, 39 anos atrás, né, Rose? Tinha uma assembleia, nossa, era uma confusão. A gente eu pessoalmente, que não gosto de confusão, meu coração já queria sair sempre pela boca, sempre pensando, aquele irmão vai se irritar, aquele irmão vai ficar nervoso, aquele outro vai levantar e vai sair da igreja. Amados, isso acontecia. Então, isso não é estar trabalhando com o Espírito Santo, isso é exatamente o oposto, e era o que Paulo estava abordando aqui. Terceiro ponto, eles invejavam uns aos outros, queriam ter o que os outros tinham ganhado ou conseguido, fosse isso reconhecimento, status, dinheiro, até mesmo espiritualidade. Né? Quantos a gente vê que dizem assim, eu sou o presidente da igreja, deixo isso muito claro. Eu acho tão interessante que o servir a Cristo deveria ser tão prazeroso, sem querer esse glamour, porque eu não sou mais importante que ninguém. Eu não sou mais importante que aquele que plantou essa flor, ou aquele que instalou o piano, ou aquele que tocou a música. Nós somos parte do corpo de Cristo. Ele é a cabeça e nós membros. Então cada um vai servir, né, conforme o que tem. Tudo isso mencionado acima não poderia fazer parte, né, da vida dos crentes, porque isso só traz divisão, mágoas, ressentimentos. E o fruto do Espírito, ele não tem como desenvolver em ambiente assim. Então nós devemos lembrar que o fruto do Espírito, ele é produzido para ser consumido, não para ser admirado ou usado como enfeite. Você vai num pomar de laranjas, você vai só olhar, dizer, nossa, que árvore linda, como ela está enfeitada de laranjas. Não, você quer chegar lá, você quer colher essa laranja, descascar e comer. Você quer consumir esse fruto. Né? Então, as pessoas ao nosso redor, elas estão famintas de amor, de alegria, de paz e de todos os outros frutos, ou de todas as outras partes que fazem parte do fruto do Espírito. Eu sempre imagino o fruto do Espírito como uma uva, e lá está pendurado o amor, a alegria, a paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, atrás de mim aqui. Né? Então, nós não damos fruto para o nosso consumo, mas sim para que o outro seja alimentado, para que o outro seja ajudado. E um dos resultados de a gente ser dirigido pelo Espírito é que a nossa vida terá em abundância esse fruto. Essa semana, uma amiga minha, que não é cristã, ela estava com problema de tirar um documento do carro para ser pago. E eu disse, me dá o teu Renavan e tua placa e eu vejo que o Antônio consegue em casa. Né? No sistema vai dar certo. E daí ela disse, não, porque eu tenho que resolver. Eu disse, mas você tem que resolver
ler, você tem que dispor de tempo para ir ao banco, você tem o seu trabalho, as suas crianças pequenas, com muita, né? Aí daqui a pouco ela olha, por que você faz isso por mim? Você tem pena de mim? Eu disse, eu acho que eu nunca vou ter pena de você. Eu tenho amor por você, eu quero te ajudar de alguma forma. Você percebe que as pessoas percebem que existe algo diferente na forma de tratar? Né? Então, e quando o Espírito controla a sua vida, isso é natural, esse fruto sai naturalmente. Né? No capítulo 6, Paulo vai expressar, em termos bem práticos, como deveria ser o nosso andar no Espírito. Então, nós somos feitos da mesma matéria, você e eu fomos feitos do barro, né? O que significa que a nossa humanidade básica é muito parecida. Então, quando Paulo coloca, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, veja bem, eu não vou ficar olhando para o Eliseu o tempo inteiro e pensando assim, uma hora eu pego ele no pulo, ele vai errar em alguma coisa. Estou louca para descobrir alguma coisa. Não. Paulo está falando aqui, se alguém for surpreendido, mostra o crente caindo em alguma cilada, em alguma armadilha do inimigo. O tapete dele foi puxado e ele nem se percebeu que ele tinha caído em uma cilada. Né? Então, nenhuma igreja, na verdade, nenhum crente está completamente livre do pecado, porque os nossos desejos ainda existem. Né? E eu diria que não convém relatar cada pecado ou apontar cada defeito da pessoa. Isso é tão ruim, né? Isso traz tanta tristeza. Naquilo que os outros caem, ou que mostram ter problemas, eu deveria ver, como Paulo mostra aqui, um alerta para que eu não caia na mesma coisa. Então, Paulo aborda no primeiro versículo, né, o pecado individual. Ele também segue colocando que a responsabilidade é do grupo também, né? Porque um cristão peca sozinho, mas ele faz parte do corpo de Cristo. Então o pecado dele afeta todo o corpo. Eu não posso dizer, eu errei sozinho, escorreguei sozinho, porque isso vai afetar o corpo. Assim que Eliseu perceber que eu caí, ele vai se entristecer. A tristeza afeta o grupo como um todo. Né? Então, a nossa reação aos pecados dos outros também muitas vezes é um problema. Talvez muitos de vocês não passaram por isso, mas muitos passaram, né, Rose? Eu cito a Rose de novo porque eu conheço ela há 40 anos. Dependendo do pecado e da gravidade do que havia acontecido com o irmão, ele era trazido à frente na igreja, lembra? Ele era advertido, exortado, colocado em disciplina. Seu pecado era exposto a todo mundo. Eu olho hoje, isso não era triste? Isso não era muito triste? Quantos com isso se afastaram? Quantos com isso caíram da fé? Como vamos responder por esses que caíram da fé, quando nós muitas vezes também fizemos parte disso? Então, não é um tema de agora, mas a Bíblia diz, você o chamou a atenção, se ele não, né, leva mais um, se ainda não resolveu com 2, leva o terceiro, e aí leva a igreja. Mas até lá, isso é um outro assunto, não cai aqui, né? Mas nós não deveríamos pensar como tirar esse irmão da igreja porque ele pecou. E sim, a ênfase aqui é providenciar apoio para a resolução do problema e restauração com humildade. Como eu posso ajudar o meu irmão que caiu a ser restaurado no corpo de Cristo? Sem pensar, ele é uma vergonha para a igreja, vamos colocá-lo para fora. Lembrando que somos pecadores. Não vamos andar no pecado propositalmente, amados. Não é isso que eu estou dizendo. Estou falando de escorregar. E nesse processo, quando utilizamos de mansidão, cuidado, sabedoria, isso é muito precioso. Ao invés de raiva, rejeição, preconceito, como tantas vezes aconteceu. Então,
Se trata de um companheiro de caminhada nosso, que caiu e que precisa do nosso apoio, né? Ele é tão ruim quanto nós. Tão ruim quanto nós. Então, ignorar o erro não vai ajudar a pessoa a se consertar. Condená-la e expulsá-la da igreja também não vai ajudar. Então, trata-se de confrontar com firmeza, amor e buscar uma maneira de edificar essa pessoa de novo dentro do corpo de Cristo. Corrigir aqui eu posso também usar como restaurar, que significa assim, reparar, consertar. Por exemplo, Valdir foi pescar, a rede se estragou, o que ele faz? Conserta ela de novo. A Iris caiu, quebrou o braço, o que o médico faz? A gente chama de estabilizar. Ele puxa aquela fratura para que ela encaixe certinho. Depois talvez vai passar por uma cirurgia, com placa e parafuso. E quem já sofreu uma fratura sabe como é doloroso quando a gente quebra alguma coisa, né? E como é bom quando o médico vai lá com todo o cuidado para colocar esse osso fraturado no lugar. Minha tia, de 72 anos, recém fraturou o pulso. Caiu e esse pulso quebrou e a mão foi para um lado e o pulso veio para o outro. E quando o médico foi colocar isso no lugar, ele falou para o meu tio assim: o senhor saia, por favor. Aí a esposa dele, a minha tia, olhou para ele e disse: pode sair, pai, pode sair. Ela já sabia que ia doer. E que o tio, com certeza, as lágrimas iam rolar, né? E esse médico colocou isso no lugar. A gente chama de estabilizar a fratura. E 48 horas depois ela passou por cirurgia, onde colocou 8 parafusos nessa partezinha aqui, placa. Mas o cuidado do médico. Ela disse: ai, o médico foi assim, doeu, mas ele fez o melhor que ele pôde. Então a gente sabe, e assim nós devemos mostrar cuidado e ser amáveis quando nós procurarmos restaurar uma vida destruída. Então, o fiel que caiu em pecado é como um osso fraturado no corpo. Ao invés de detonar, eu devia com amor puxar e dizer: como eu posso te ajudar, né? Ser dirigido pelo Espírito Santo, viver na liberdade da graça, fazer o possível para ajudar esse irmão caído. Gálatas 5,13 diz: sede antes servos uns dos outros pelo amor. Então, aquele porém que não é dirigido pelo Espírito, quando vê um irmão cair, ainda vê nesse acontecimento uma oportunidade de denegrir esse irmão. Veio à tona agora? Sempre foi assim? Sempre bebeu? Então agora, né? Nunca ouviram isso também? Eu já. Eliseu está sorrindo aqui. Então, ao invés de a gente ajudar, ainda a gente vê uma oportunidade de aproveitar e falar mal. Amados, eu não posso dizer que eu nunca tenha feito isso. Eu seria muito, né? Mas quando você percebe e começa a amadurecer, você vai começar a deixar essas coisas de lado para ser guiado pelo Espírito. Então, aqui, cada um pode examinar o seu próprio modo de agir. E tem um versículo que diz: cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado, né? Então, assim como o médico, ao tratar da Covid de um paciente, pode adquirir a doença, né? Aquele que está restaurando alguém caído também pode ser tentado e cair no mesmo pecado. O diabo anda em derredor buscando a quem possa tragar. Isso é muito sério. Ele anda ao redor da vida de cada um de nós, ele anda ao redor da vida do pastor também, buscando tragá-lo. Quando ele está, né, se colocando para nos ajudar, ele pode ser tentado na mesma coisa também. Vale muito a pena considerarmos esse perigo. O cristão que vive pela graça sabe que ninguém está livre de cair. E 1 Coríntios 10:12 enfatiza muito isso, né? Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não cai. Levando as cargas. Levar as cargas uns dos outros e assim estaremos cumprindo a lei de Cristo, né?
Jesus disse aos seus discípulos numa noite antes de ser crucificado: olha, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Então, esse novo mandamento, resumido, significa: demonstre amor pelo próximo. O próximo, a gente ouviu o irmão pastor Reneu falar sobre isso semana passada, né? Amor ao próximo, ajudá-lo a carregar as suas cargas. Assim como pessoas que estão fazendo uma trilha, uma caminhada, estão com a sua mochila nas costas e de repente percebem: Vitória já cansou, irmão Alfredo também já está, a minha carga está pesada. Ele vai lá e ajuda com a mochila, ajuda com a bolsa, ajudar a carregar para que o caminho se torne mais fácil. E compartilhar com os problemas dos outros também obedece a essa lei de Cristo. Eu lembrei de uns 25 anos atrás, quando pela primeira vez eu fui ao acampamento em Indaial com alguns adolescentes do Ademar Garcia. E quem conhece um pouco Indaial sabe que a rodoviária fica lá no meio da cidade e o acampamento fica lá. Eu não sei nem que distância é, mas eu sei... Quase 10 quilômetros. Então nós fizemos 10 quilômetros a pé, porque não cabia todo mundo no táxi, não tinha dinheiro suficiente. Eu disse: gente, nós vamos a pé. Mas tia, não dá para colocar nós todos dentro de um táxi? Não dá. Vamos a pé. É perto? Eu disse: é muito perto. Vamos lá, bem animados. O primeiro, segundo quilômetro foi tranquilo, né? Acho que éramos em 8 e eu 9. Eu sei que no final eu já estava com a mochila de quase todos comigo e eles arrastando a língua. Eles nem foram conhecer o acampamento direito, eles se jogaram na grama quando entraram e lá eles ficaram estirados. Então, esse carregar as cargas do meu próximo, é compartilhar do problema. E cargas que podem ter se tornado pesadas para o meu irmão carregar sozinho. Cargas familiares, cargas financeiras, cargas emocionais, cargas no meu trabalho. Antônio muitas vezes me ajudou a carregar a carga do meu trabalho. Quando eu podia desabafar, quando eu podia colocar para fora a minha indignação, a minha tristeza, o meu cansaço físico, ele estava lá para ouvir e para trazer uma palavra de ânimo. Vamos descansar, amanhã já estará tudo bem. Às vezes precisamos só falar, compartilhar com alguém. Então, isso é levar as cargas. O próximo, examine o seu agir. Como você está agindo? Em vez de criticar aos outros, pratique a autocrítica. Né? Autocrítica é fonte de saúde e nos encaminha para o Salvador. Quando eu começo a exercer a autocrítica e percebo que eu também tenho falhas, eu chego mais perto do Salvador. 1 Coríntios 11, 28 geralmente é usado em dia de ceia. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Estou criticando a Ellen por alguma coisa errada que ela fez. Examine-se, pois, a Ingrid a si mesma. Será que ele pode não estar fazendo a mesma coisa? Algo pior? Então, a vida de cada um é diferente. A fé de cada um é alvo entre ele e Deus, e os méritos também são individuais. Então, em vez de a gente se comparar um com o outro, né, assim como os nossos pais muitas vezes costumam fazer, né? Meus pais comparavam os meus irmãos comigo, e eu achava isso péssimo. Por que você não é que nem a sua irmã? Ela faz a coisa certa, ela acerta, ela isso, ela aquele outro. Por que vocês dois só fazem bagunça? Vocês não obedecem, vocês andam de bicicleta na rua quando é para estudar. Por quê? E quando a gente vai olhar anos depois e olha a consequência que isso operou na vida deles, é muito triste. Então eu falo isso de experiência da nossa família, nós 5 lá em casa. Eu vejo uma irmã mais nova sempre se comparando comigo. Eu não sou tão boa quanto você. Eu não sei fazer tão bem como você. Isso me entristece. Isso me entristece porque ela luta com a depressão o tempo inteiro, porque ela não é tão boa. Ela está sempre se comparando com o seu próximo, porque isso foi incutido na mente dela.
Então, vocês que vão ser pais jovens, nunca façam isso. Cada um é individual, cada um tem a sua característica, cada um tem... E como eu queria ter sido como os meus irmãos, que subiam na goiabeira para brincar. Mas como para mim foi incutido, você tem que cuidar deles. Eles nunca me deixaram subir na goiabeira, eu não sei subir numa árvore. Eles nunca me deixaram brincar com eles. Eles diziam, você é muito chata, vai embora. Então, em ambos os lados, surtiu efeitos ruins. Então, muitas vezes eu estou brincando e as pessoas estão achando que eu estou falando sério. Eu não aprendi a brincar. Então, e isso é na vida espiritual também. Vamos nos ajudar mutuamente, com humildade, não nos comparando. Eu admiro muitos irmãos aqui dentro que conseguem fazer coisas que eu nunca vou conseguir fazer. Eu estudei 5 anos de piano e eu nunca vou saber tocar como a Rosinete. E eu fico tão feliz que eu não preciso ter inveja disso. Eu fico tão feliz que ela toca tão bem. Eu fico tão feliz que eu posso arranhar o meu violãozinho, que muitos aprenderam a tocar o violão comigo, que puderam depois continuar em escolas de música e que continuam louvando a Deus na igreja. Eu quero ser usada com aquilo que eu tenho. Então, a outra coisa é a semeadura. Paulo fala de uma semeadura no versículo 3. E ele nos traz à memória, a partir desse versículo, que é preciso lembrar que o que fazemos com as coisas materiais que Deus nos deu, mostramos quanto valorizamos as coisas espirituais. Não só de pão que verá o homem, né, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Busca primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas serão acrescentadas. E Mateus 6,21 diz, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Então, depois de Paulo descrever como o Espírito Santo ajuda os crentes no seu relacionamento de uns com os outros, ele explica agora como o Espírito Santo pode afetar o uso do nosso dinheiro e dos bens que Deus nos deu. E a primeira advertência de Paulo aqui, que é o mestre da palavra, né, que ele compartilha seus tesouros espirituais. Então, os que são ensinados por ele devem compartilhar seus tesouros espirituais, ou seus tesouros materiais. Então, quando Paulo está ensinando na igreja dos Gálatas, ele diz, olha, o que vocês ganham materialmente, vocês também devem compartilhar. E os mestres trabalhavam de tempo integral, na pregação do Evangelho, no ensino das congregações, e esses irmãos voluntariamente e generosamente deveriam prover o suporte para as necessidades desse homem. Então, diferente do que acontecia em Jerusalém, lá em Atos, capítulo 2, né? Todos estavam juntos, todos tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades, os seus bens e repartiam uns com os outros. Puxa, isso era na realidade uma igreja modelo. Mas as outras igrejas não eram obrigadas a obedecer esse modelo. Mas em vez disso, Paulo recomenda esse espírito de doação entre os crentes nas igrejas que ele tinha fundado. E especialmente com respeito ao cuidado com aqueles que traziam a palavra. Aqui seria o nosso pastor. Né? Então, repetidas vezes Paulo ensina que o líder da igreja deveria ser sustentado pelas ofertas da congregação. Que bom que estamos dentro desse princípio. Né? Lucas 10:7, Jesus declara, digno é o trabalhador do seu salário. Eu duvido que um de nós gostaria de trabalhar todos os dias sem receber salário no final do mês. Quem aguentaria? Eu não. Né? Eu preciso receber o meu salário para, né? E assim, família. Né? Cada um, como família, recebe o seu salário e vive disso. Então, Paulo repete, assim como Jesus disse, digno é o trabalhador do seu salário, Paulo repete isso em 1 Coríntios 9. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Se outros participam desse direito sobre vós,
não temos nós em maior medida? Entretanto, não usamos desse direito, antes suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar do altar terá o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Lembra que lá os levitas se serviam das ofertas dos sacrifícios. Né? Eles não trabalhavam, eles recebiam dos outros. Né? Então, o próprio apóstolo Paulo aqui ele não se servia desse direito. Ele não desejava que por causa do dinheiro ele se tornasse um obstáculo para os irmãos da igreja. Então ele trabalhava fazendo tendas. Mas existe também um princípio atrás desse contribuir, desse doar, né? E não é apenas o de suprir necessidade, mas o de receber bênção. Então, nós estamos doando, existe um princípio atrás disso também, de receber a bênção. Ao longo de toda a Bíblia, a gente encontra esse princípio básico de semear e colher. Colher aquilo que plantamos, né? O princípio do qual Paulo trata nessa passagem é que Deus diz que nós devemos ter cuidado aonde nós semeamos. E Paulo considera os bens materiais sementes. E vê 2 tipos de solo aqui. Nós já sabemos de 4 tipos de solo, né? Mas aqui Paulo vê 2 tipos de solo. Os bens materiais, o nosso dinheiro, a semente. O solo, a carne e o espírito. Infelizmente, grande parte das nossas finanças, grande parte das nossas sementes é desperdiçada com coisas carnais, né? Coisas passageiras, coisas materiais. Já o dinheiro semeado no Espírito vai produzir vida. E sabe, nessa colheita haverá sementes que poderão ser plantadas para outra colheita e assim por diante. Papai sempre lia Portas Abertas. Ele recebia mensalmente a revista Portas Abertas. Existem muitos cristãos hoje sendo perseguidos por causa do Evangelho. Papai sabia que ele não podia ir, mas com aquilo que ele tinha, ele podia ajudar. Então, mensalmente, ia uma oferta para Portas Abertas. O que eu quero dizer com isso? Você está semeando, essa pessoa vai ser ajudada, cuidada, vai levar essa semente adiante, e mais adiante, então, você é um participante dessa obra de Cristo. Lá na eternidade é que nós vamos ver que talvez frutos foram atribuídos a nós, que nós nem tivemos conhecimento, nem imaginamos que poderia acontecer. Então, precisamos aprender a ver as nossas riquezas como sementes e plantá-las, né, no lugar certo. Aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. O que semeia com fartura, com abundância também colherá. Precisamos colocar o nosso interesse nas coisas do alto. Quero falar um pouquinho também da promessa do versículo 9. Porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Isso aqui é uma promessa, mas também tem um perigo escondido aqui, né? O perigo é nós nos cansarmos da obra do Senhor e acabarmos desfalecendo, desistindo no meio do caminho. Não apenas obra, labor, perseverança se fazem necessários, mas também a motivação correta, né? Fé, amor e esperança. E é para isso também que serve a oração. A oração é para a vida espiritual, o que a respiração é para a nossa vida física. Vida. Senão nós desmaiamos. Se eu parar de respirar só um pouquinho, daqui a pouco eu estou desmaiando e se isso se prolongar eu vou morrer. Então a oração é para a nossa vida espiritual, respiração. Então, podemos desfalecer também por falta de alimento, né? Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Se não nos alimentarmos da palavra, também desfalecemos. E se tentarmos prosseguir sem o alimento e o descanso apropriado, também
Se ele está cansado demais para ir para a lavoura dele, arar a terra, semear, cultivar, plantar aquilo certinho como deve ser, finalmente colher, isso tudo traz trabalho. Se o pastor não plantar as folhas de couve lá no canteiro dele, ele não vai colher couve no final. Se o agricultor não plantar, ele não vai ter colheita. E Paulo tinha uma colheita em mente aqui, uma colheita de bênçãos no presente, que é o futuro, que é o fruto do Espírito Santo, crentes bem instruídos, pecadores restaurados, apoio mútuo e por fim, que iríamos colher a vida eterna. Então Paulo tinha essa promessa em mente, né? Ele usa a expressão a seu tempo. Provavelmente ele queria dizer um tempo escolhido por Deus. Eu não sei quanto tempo eu vou viver aqui na terra. A seu tempo colheremos a vida eterna, se não desfalecermos no caminho. E para encerrar, todas as vezes que tivermos oportunidade de fazer o bem, devemos fazê-lo. E a ocasião de fazer o bem está sempre correta. Você acredita nisso? Lá em casa batem sempre no meu portão. Falei, Antônio, eles não batem no portão de ninguém. Eu não vejo eles baterem no portão da frente, nem no do lado, nem no do vizinho. Eles batem no nosso portão. A ocasião de fazer o bem estará sempre certa. E a oportunidade não é uma opção. É uma estratégia de Deus no nosso caminho. Ontem vieram vender meias. De início eu disse assim, não preciso de meias, muito obrigada. Tínhamos visita em casa, inclusive. Ontem não, sexta, né? Tínhamos visita em casa, inclusive. Mas daí a filha que acompanhava essa senhora, você não quer nos ajudar? Nossa, aquilo quebrou minhas pernas. Então, eu disse, eu quero ver essas meias sim. E eu pude ajudar comprando um pacotinho de meias. E depois, quando me lembrei, fiquei pensando, puxa, tem pelo menos uns 2, 3 pares meus já com baita buracos. Então, na verdade, eu estava precisando repor o que já tinha buracos, né? Então, não foi em vão. Mas aquele apelo daquela filha adolescente, você não quer nos ajudar? Talvez expressasse a necessidade do lar, né? Num tempo tão difícil. Em qualquer ambiente, em qualquer localidade, a gente se depara com pessoas assim, necessitadas. E às vezes a gente sente impotência diante de tantos problemas. Você liga a televisão, você vê o Afeganistão, pessoas vendendo seus filhos para terem comida por mais de uma semana. Sim. Na África, você vê aquelas crianças só costelas e pele. Eu me sinto tão impotente quando eu vejo isso. Mas eu sei que também no meu portão tem pessoas que eu posso ajudar. Então eu vou ajudar. Então Jesus estabelece o princípio do amor ao próximo como uma característica do seu discípulo. E nós somos seus discípulos. Então essa deve ser uma característica nossa. Jesus mesmo, ele se identifica, né, com os necessitados e põe em prática, né? Nossas obras preparam o caminho para um testemunho verbal. Muitas vezes a gente só quer testemunhar. Mas às vezes a pessoa precisa ser primeiro alimentada para poder ouvir, porque ela não consegue nem se concentrar no nosso testemunho, porque ela está com fome. No meio da família da fé, nós somos aqui receptores, estamos recebendo a palavra nessa noite. Para que durante a semana nós possamos ser transmissores dela. Possamos falar dela ao nosso próximo, né? Crescermos, aumentarmos no amor de uns para com os outros até que transborde para todos. E aqui não se trata de perguntar, né? Quem é o meu próximo? Jesus deixa claro que a pergunta não é quem é o meu próximo, e sim de quem eu posso ser o próximo. A quem eu posso ajudar, né? E Paulo coloca no final do versículo 10, principalmente as da família da fé. Porque, sem dúvida, os cristãos da época de Paulo eram perseguidos pelo Evangelho e precisavam dessa ajuda.
Então, primeiro aos da família da fé, a prioridade. E depois isso vai se estender para fora. Deve existir um equilíbrio entre as duas partes, né? Deus nos convoca a fazermos o bem a todos. Lembrando que obras não salvam, mas eu devo fazer o bem ao próximo. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Fazendo o bem a todos, nós deixamos a nossa luz brilhar e glorificamos ao nosso Pai do céu. Amém? Amém. Nós te agradecemos, Pai Celestial, por tua palavra nessa noite, porque tu nos incentivas através dela a não te negligenciarmos, andarmos no teu caminho, sabendo que não somos perfeitos, mas que o teu Santo Espírito está para nos ajudar, nos socorrer, nos reedificar, nos restaurar, que nós pudéssemos permitir-nos ser restaurados por ti. Ajuda-nos também a olharmos o nosso próximo com amor, com mansidão, com o desejo de amá-lo e não de criticá-lo. Ajuda-nos, Pai Celestial, a permanecermos firmes no teu caminho até o final. E ajuda-nos a amarmos o nosso próximo, como a nós mesmos. E se ainda temos dificuldade de amar a nós mesmos, ensina-nos, para que assim pudéssemos estender esse amor ao nosso próximo. Te agradecemos pelo momento que podemos estar juntos como filhos teus. Te agradecemos porque podemos fazer parte do corpo de Cristo. Te agradecemos porque somos muitos membros e porque cada um tem a sua utilidade no corpo. Eu te louvo pela vida dos meus irmãos nessa noite. Obrigada porque eu posso ver neles o teu amor, a tua graça, o teu poder, o teu perdão, a tua bênção. Te peço que abençoes a cada um nessa nova semana. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor.